Nesse vídeo aqui você vai aprender tudo sobre o vértice da parábola da função do segundo grau de maneira simples e rápida, e eu vou colocar exemplos tanto de fixação quanto contextualizados, aquele contextinho, porque eu sei que muitas vezes você sabe a fórmula, mas na hora de resolver a questão você trava total. Eu vou te destravar nesse vídeo, então vem comigo. Antes de mais nada, você já sabe o que tem que fazer. Se você já acompanha, tá gaguejando. Se você já acompanha, você sabe que esse vídeo vai ser muito bom. Eu já curto esse videozinho aqui. Se você não é inscrito, prazer, sou careca do Enem, pode clicar aqui e se inscrever. Então, vamos lá. Esse vai ser um vídeo aqui, assim como a maioria dos vídeos e lives aqui do canal, não vai ser só uma coisa teórica. Eu vou explicar a formulazinha, vou colocar um desenhozinho e falar que é assim que funciona. Não, mas eu vou explicar a parte teórica, a gente depois vai fazer exercício de fixação e depois exercício contextualizado. O que é exercício de fixação? Basicamente aquele que é calcule o x do vértice. Não tem texto, não tem contexto. Beleza? E depois a gente vai fazer um contexto e contexto. Tranquilo? Então você vai sair daqui sabendo tudo o que você precisa para fazer qualquer questão de vértice da parábola, x do vértice e y do vértice. Felipe, função do segundo grau é tudo isso que cai? Não, tem mais alguns detalhes de função do segundo grau, mas nesse vídeo eu vou explicar exatamente isso. Uma frequência no Enem, mais ou menos, é uma questão de função do segundo grau por ano, em média. Teve ano que caíram duas questões, teve ano que não caiu. Mas, se você quiser saber todas as questões que vão cair na provinha do Enem de 2024, você precisa adquirir o Profetiza. É um trabalho que eu faço todos os anos. Em 2022 eu acertei 20 raciocínios, em 2023 eu acertei 17 raciocínios. Dá só uma olhada nesse comentário. É tipo assim, explode a cabeça mesmo. Eu sei, se você estiver duvidando, basta você clicar no link da descrição para você ter acesso a esse material por um preço ridiculamente barato. Tipo, muito barato. Se você não comprar, você é maluco. Vai, vambora. Então, sem mais delongas, pega papel e caneta e bora aprender essa parada. Show de bola, a gente tem a função do segundo grau. Vamos recordar somente uma coisa. Como é que a gente escreve essa função do segundo grau? Felipe, a gente chama assim, ó, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Você já viu esse negócio feio aqui em algum momento da sua vida, tá? Quando a gente está falando de função do segundo grau, a gente está falando de uma parábola. Essa parábola ela pode ser com concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Se eu tenho o meu azinho aqui no caso, tá vendo que o azinho acompanha o x ao quadrado, se ele for positivo, uma parábola vai estar sorrindo, alegre, feliz. E se ele for negativo, meu azinho tá negativo, tá triste. E o que isso muda, Felipe? Veja bem, isso aqui é o comportamento de uma função. Essa função, ela conta a história de alguma coisa que vai estar acontecendo. São duas variáveis aqui. Então é como se fosse tipo assim, eu tô vendendo doces e tá me dando um lucro. Por exemplo, duas variáveis, lucro e doce. Quando eu vejo uma função assim, eu tô vendo que nesse ponto aqui, você concorda comigo que é o ponto de mínimo? É o ponto mínimo daquela função do segundo grau. Nesse caso aqui, é o ponto de máximo. Depois desse ponto, não tem um ponto mais alto aqui. Nunca vai chegar nesse ponto mais alto. Então, a gente tem duas interpretações. Quando eu vejo uma concavidade voltada para cima, eu sei que vai ter um ponto de mínimo. Quando eu vejo uma concavidade voltada para baixo, eu vejo que tem um ponto de máxima. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir as formulazinhas que a gente calcula, esse ponto de mínimo, esse ponto de máximo, tá? E a fórmula que a gente vai utilizar é tanto para o mínimo quanto para o máximo, só vai mudar a interpretação. Depois a gente vai ver na prática o exercício de fixação e de forma contextualizada como é que cai, como é que funciona esse cara, tá? Então olha só, aqui lembra que é sempre um par ordenado. Se eu tenho um ponto aqui, lembra que tem um par ordenado. Então veja bem, o que é um par ordenado, Felipe? Se eu tenho lá um plano cartesiano, você tem que saber disso. Você está na função do segundo grau, sistema cartesiano, você tem que saber. Esse aqui é um par ordenado, ó. Vamos supor o x valendo... Vamos colocar o x valendo 4 e o y 7. Como é que a gente representa esse cara aqui no plano cartesiano? O x aqui, vamos supor, tá valendo 4 aqui e o y tá valendo 7 aqui. Imagina que tá valendo alguma coisa assim, ó. Então esse cara aqui é o meu par ordenado, beleza? Então o meu vértice, ele também é um par ordenado. Por que ele é um par ordenado? Porque tem o x e tem o y aqui. Só que como é a vértice da parábola, a gente vai chamar esse cara de x do vértice e y do vértice. É por isso que esse nome, mas basicamente uma coordenada é x e y. Só que aqui é do vértice, então vai ser x do vértice e y do vértice. E como é que faz pra gente calcular o x do vértice, Felipe? Menos b sobre 2a. Onde é que tem esse b? Onde é que tem esse a? Aqui, ó. Tá vendo o a e o b? Onde é que tá acompanhando esses caras? A gente vai fazer um exemplo. E o y no vértice, Felipe? Menos delta sobre 4a. Felipe, o que é delta? Delta, tu já viu esse cara, B2
menos 4ac. Lembra da fórmula de Bhaskara? A gente utiliza delta, tá? Menos b raiz de delta sobre 2a. Então, a gente tem esse carinha, mais ou menos raiz de delta, né? Então, a gente tem esse carinha aqui. Legal, Felipe. Então tá, descobri as fórmulas, mas assim, isso aí eu já tinha visto antes, isso aí tem no meu livro, tem no meu caderno, viu? Eu escrevi no caderno lá o que o professor escreveu. Agora, como é que eu calculo? Vamos começar na maneira simples. Imagina que eu te dou essa função do segundo grau e eu chego para você e falo o seguinte: aí, meu amigo, calcule o x do vértice e depois calcule o y do vértice. Como que a gente faz esse paranauê? O x do vértice é menos b sobre 2a, certo? O que é o b aqui? O b é o cara que está acompanhando só o x. Então vai ficar o quê? Menos com menos deu mais. Então vai ficar 10 aqui. Sobre 2a. Qual que é o a? Tá vendo que tem um carinha que tá acompanhando o x2? Ele é 1. Não tem nada aqui na frente, então é 1. Então vai ficar o quê? 2. Beleza? 2a, 2 vezes 1, 2. Esse cara aqui deu 5. Então menos b sobre 2a é o x do meu vértice. Então esse cara aqui vale 5. Legal, Felipe. E o y no vértice? O y no vértice eu vou calcular menos delta sobre 4a. Então vai ficar menos b2. O b vale menos 10 aqui. Ao quadrado, menos 10. Vamos escrever aqui bem passo a passo. Menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Dividido por 4a, dividido por 4. Quanto que vai dar esse paranauê aqui? Vai ficar 100, beleza? Menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 4 vezes 9 dá 36. Dividido por 4. Esse meu carinha aqui vai dar 64 por 4. 64 dividido por 4 vai dar 16. Então vai ficar o y no vértice é igual a menos 16. Legal, Felipe. Então eu tenho meus dois pares ordenados. Se a gente fosse representar esse meu carinha aqui, seria algo mais ou menos assim. Ó, o A que está acompanhando é concavidade voltado para cima, tá vendo? O A é positivo, é 1. E aqui o 9 é onde é que está cortando o eixo, o intercepto. Então vai ficar algo assim, ó. Calma aí. Fazendo esse negócio direito aqui, né? Algo mais ou menos assim, tá? Só um esboço. Então aqui tá o x do vértice, ó. O x aqui vale 5 e o y aqui vale menos 16. Ah, que lindo, Felipe. Então descobri o meu vértice, o meu x do vértice e o meu y do vértice. Lindo, maravilhoso. Só que eu quero te ensinar um macete agora, sagaz. Qual que é o macete? Você concorda comigo? Vamos lá. Presta atenção nesse negócio que eu vou te ensinar aqui agora. A gente já descobriu como é que calcula o x do vértice e y do vértice. Acabou. Não tem problema. Eu só quero te passar o macete. Você pode fazer mais rápido se você quiser. Para a gente achar o y do vértice, você pode pegar o x do vértice, jogar na função que vai te dar o y. Faz sentido? Todo valor de x que eu coloco tem que dar um valor de y. E como eu já descobri o x do vértice, se eu colocar 5 na minha função, tem que dar menos 16. Que isso, Filipão? Tá muito louco? Como assim? Vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui vai ficar o quê? Se eu substituir tudo por 5, tá? Vou até escrever de vermelho aqui, ó. Vai ficar 25 menos 50 mais 9. Deu quanto? 25 menos 50 menos 25 mais 9 menos... Ops, não tá pegando. Dá menos 16. Tá vendo? Então, qual que é mais fácil? Fazer essa conta aqui inteira ou substituir o x do vértice por esse carinha aqui? Eu acho muito mais fácil achar o x do vértice e substituir o x do vértice na minha função para achar o y do vértice. É menos continha, é mais simples. Beleza, Felipe? Tudo parece muito bonito, parece que eu tô entendendo tudo. Parece mágica. Mas eu vou ler a questão e eu vou falar, que diabo é isso que está acontecendo? Então vamos lá, fazer um exercício contextualizado na prática do Enem PPL. Show, a gente tem essa questãozinha aqui, ó. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidade de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão L de x é igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Você fala, Felipe, você falou sobre vértice da parábola. Onde é que tem vértice da parábola? Onde é que tá falando x do vértice? Onde é que tá falando y do vértice? What the fuck is going now? Presta atenção, vamos analisar bem passo a passo, tá? Se eu quisesse desenhar esse cara aqui, como é que a gente desenharia essa minha função do segundo grau? Vamos lá. Tranquilo, ó. Concavidade voltada para baixo. Tá vendo? Tá vendo aqui? Negativo. Tá triste. Tá triste voltada para baixo. O C, que é esse carinha aqui, ó, é onde é que tá interceptando. Então, tá interceptando aqui no menos 20.
Tranquilo? Então vai fazer alguma coisa mais ou menos assim. Mais ou menos, tá tranquilo. Não precisa desenhar para fazer o exercício, é só para ficar mais claro para você. Aqui tem um X e aqui tem um Y. O que representa cada coisa? O Y, que é esse L de X aqui, a gente pode chamar de Y, ele representa o meu lucro. Lucro, bacana. Lucro, bacana. O X, a quantidade de bonés. Bom, né? Quantidade de bonés. Bom, né? Muito ruim. Beleza, tranquilo, passou. Não. O que vai acontecer? Vamos interpretar aqui. Eu começo a vender boné. A partir daqui eu tô começando a vender boné. Vende um, vende dois, vende tanana. Comecei a vender. O que vai acontecer quando eu chegar aqui? Vai chegar uma hora que eu vou continuar, vou começar a vender mais boné e meu lucro vai começar a diminuir. Olha a loucura. Aí eu vou falar assim, opa, pô, velho, eu quero ter um lucro máximo. Que é o que ele tá perguntando, ó. Para obter um lucro máximo, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a. E aí vem a pergunta, Felipe, eu tenho que calcular então o X do vértice ou o Y no vértice? Olha a sutileza do negócio. Ele tá perguntando assim, ó, quantidade de bonés. Eu preciso de qual é a quantidade de bonés. Para obter o lucro máximo, qual é a quantidade de bonés? Então é o X. O X do vértice. Felipe, qual pergunta que ele teria que fazer para calcular o lucro? O lucro seria qual é o lucro? E não para obter o lucro máximo. É qual é o lucro. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço a quantidade de bonés? Vai ficar menos B. Beleza? Quero achar o X do vértice dessa minha parada aqui. Vai ficar menos B. O B vale 12. Então vai ficar menos 12 sobre 2A. Aqui vale menos 1. Vai ficar menos 2. Esse cara aqui dá 6. Então, quando eu vender 6 bonés, eu vou ter o meu lucro máximo. Então, a resposta é a letra B. Se ele perguntasse para mim, Felipe, qual é o lucro máximo? Eu teria que pegar esse 6 e jogar aqui na minha funçãozinha. Então, vai ficar menos 36, se fosse isso, mais 12 vezes 6 dá 72, menos 20. Esse cara aqui vai dar 56, dá 16, se não me engano. 16. Então, ele vendeu 6 boné e teve um lucro de 16. Beleza? Mas não é isso que ele tá perguntando aqui. Então não é o caso, só o X do vértice. Beleza? Tranquilo? Então você viu o exercício de fixação, você viu o exercício contextualizado, sabe as duas formulazinhas, sabe agora quando ele tá pedindo o X do vértice ou o Y do vértice. Espero ter te ajudado nesse vídeo e até a próxima.